obrigada pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui hoje, representando os meus queridos companheiros do Distrito 4510. E hoje eu vou falar para vocês sobre os projetos humanitários realizados a nível de Rotaract. Já foi a minha apresentação, eu sou formada em Engenharia Ambiental, essa é a minha área de atuação profissional. Também sou pós-graduada em Gerenciamento de Projetos e atualmente estou graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho, que a gente tem sempre está se atualizando, né, perante o mercado de trabalho e o conhecimento transforma. Para dar início da minha fala de projetos, quem já participou de outros eventos nos quais eu falei sobre projetos, eu gosto bastante de trazer, logo no início, a missão do Rotary International, porque eu acredito que, assim como no mundo corporativo, quando nós iremos ser inseridos, né, dentro de uma nova empresa, do novo ambiente de trabalho, uma das primeiras coisas às quais a gente se atenta é justamente em relação à missão daquela empresa, para que, durante a nossa trajetória ali dentro daquela empresa, a gente possa, de fato, cumprir com essa missão na prática e, ao mesmo tempo, a gente possa sempre estar alinhando, né, a nossa trajetória para dentro dessa missão, para não desviar o foco da missão principal da empresa. E eu vejo que o Rotary é também isso. E a missão do Rotary International traz para a gente que a missão dele é servir ao próximo, difundir a integridade e promover boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre os líderes, sejam eles empresariais, profissionais e comunitários. Pode ser muito básico estar falando isso, ainda mais se tratando de projetos, mas eu gosto de elencar a questão da missão do Rotary com a fala de projetos, porque eu acredito que, na prática, a gente coloca essa missão do Rotary International justamente com a realização de projetos. Logicamente que a gente vive o Rotary aí, né, nos nossos demais horários do dia a dia, mas quando a gente executa projetos, planeja, realiza, transforma uma comunidade, a gente traz tudo isso uma vez só na prática da realização de projetos. Só uma breve introdução aqui às áreas de enfoque do Rotary. Muito foi falado aqui hoje sobre elas, justamente pela temática do seminário. O Cris acabou dando uma ênfase maior aí para a 7ª área de enfoque, que passa a valer a partir do próximo ano rotário, né, que é meio ambiente. E a nível de Rotaract, a gente não trabalha diretamente com a abordagem dessas áreas de enfoque até então. Nós temos uma outra divisão quanto à classificação dos nossos projetos por categoria, que eu vou falar daqui a pouco. Porém, é uma tendência que cada vez mais nós, rotaractianos, devido à questão do Elevate, nos aproximemos, né, dos ideais e da forma como o Rotary trabalha em si, quanto à questão também das áreas de enfoque. Então, aos poucos, as áreas de enfoque estão sendo trazidas para o contexto de realização de projetos dentro de Rotaract, e eu vou tentar fazer um link com os projetos que foram realizados a essas áreas de enfoque. Então, dentro de Rotaract, nós trabalhamos com as categorias de serviços à comunidade, profissionais, meio ambiente, internacionais, finança, serviços internos e imagem pública. Alguma dessas listagens aqui, dessas categorias de projetos, a gente consegue visualmente fazer um gancho lá com as áreas de enfoque. Ainda mais a questão do meio ambiente, que já era uma categoria na qual o Rotaract trabalhava e desenvolvia projetos, e agora passa a ser uma área de enfoque do Rotary. Então, meio ambiente, aí a gente tem exatamente a mesma nomenclatura dentro daquilo que o Rotaract trabalha a nível de Brasil e dentro daquilo que o Rotary traz como 7ª área de enfoque. Nas outras, a gente, né, conforme a gente vai se deparando com os projetos, a gente consegue também fazer um gancho, como, por exemplo, a de serviços profissionais, que muitas vezes acaba vindo de encontro com a questão da área de enfoque de número 6, também falada aqui hoje, desenvolvimento econômico e comunitário. Então, dentro dessas 7 categorias que nós trabalhamos, eu enfatizo 4 delas, que a gente considera realmente como serviços humanitários, que seria comunidades, profissionais, meio ambiente e a categoria também de internacionais. E mais do que falar sobre cada uma delas, eu separei alguns exemplos de projetos para trazer aqui para vocês. Uma questão importante é que na Avenida de Comunidades a gente pode perceber a apresentação da palavra sustentabilidade, mas a gente também busca inserir a questão da sustentabilidade em todas as avenidas como um todo, também vindo de encontro com uma das premissas
né, do desenvolvimento de projetos dentro das áreas de enfoque, que é justamente os projetos ter isso da questão da sustentabilidade, que vai muito mais além do que aquela sustentabilidade que às vezes a gente está habitual a atrelar questões ambientais. A sustentabilidade, quando a gente fala aqui em relação ao projeto, é em relação à inserção daquele projeto naquela comunidade, o cenário que nós tínhamos antes da intervenção com a realização daquele projeto ou ação e o que nós temos depois, né, da nossa intervenção ali na comunidade. Se depois do nosso contato inicial, da realização inicial daquele projeto, né, a comunidade como um todo, ela consegue gerir aquele projeto, ela consegue usufruir dos benefícios atrelados àquele projeto, sem que haja ali uma dependência de nossas futuras intervenções. Então, é isso que traz a questão da sustentabilidade, é justamente da comunidade, da instituição beneficiada, conseguir aproveitar a ideia inicial daquele projeto, né, que foi implantado ali, ao longo do tempo, sem ter dependência de novas intervenções, enfim, de nova aplicação de recursos, né. E o Rotaract aqui no Distrito 4.510, ele está representado por 28 distritos, e atualmente nós somos aí, em média, em torno de 341 rotaractianos espalhados pelo 4.510. Eu tentei filtrar um pouco para trazer alguns projetos para falar para vocês. Esses clubes como um todo, eles desenvolvem ótimos projetos, porém, é claro, né, que nessa manhã eu tive que resumir, mas eu separei alguns bons exemplos aqui hoje. Então, aqui da Avenida de Comunidades, eu trago o projeto do Rotaract Clube de Presidente Prudente Sul, da Biblioteca Flutuante. E, como eu falei, eu tentei fazer um gancho com alguma das áreas de enfoque. Aqui eu indiquei a área de enfoque de número 5, porém eu deixo aqui novamente a ressalva sobre a questão dos rotaractianos, né, de modo geral, não só do distrito, mas de modo geral, estarem começando a ter esse contato, né, esse detalhamento melhor sobre o que prega cada uma das áreas de enfoque, né, daqui por diante. Então, assim, isso daqui foi uma rápida contextualização que eu tentei fazer. Não que o clube já tenha feito isso, mas a tendência é que isso ocorra cada vez mais. Então, a Biblioteca Flutuante foi uma intervenção feita em um dos bairros periféricos de Presidente Prudente, no qual já tinha ali um projeto instaurado, que era o Projeto Luz, que atende crianças e jovens ali daquela comunidade, desse determinado bairro Presidente Prudente, e foi apontado ali, inclusive, um dos roteires da cidade também atua dentro dessa instituição, e foi apontado ali a necessidade de alguma coisa que motivasse aquelas crianças e jovens frequentantes daquela instituição a terem contatos também com o mundo da leitura, né, que abre oportunidades, e também foi identificado que muitos desses jovens, por mais que eles estivessem, né, frequentando a escola regularmente, eles acabavam sendo aquela questão triste que a gente encontra muitas vezes dentro do nosso país, que é o analfabetismo funcional, que eram crianças que, por mais que elas estivessem avançando nas suas séries, nas escolas, elas tinham dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, então acreditava-se que com esse incentivo à leitura, né, trazer o mundo da leitura para o dia a dia deles ali dentro da instituição, iria favorecer também um melhor desenvolvimento perante a outras questões relacionadas à alfabetização. E assim, o Rotaract Clube de Presidente Prudente Sul fez a intervenção com a Biblioteca Flutuante, que também consistia na inserção de um mobiliário que eles construíram, colocaram a mão na massa, e que fosse de fácil acesso a esse mobiliário, que não fosse assim, a sala da biblioteca, não. Que através desse mobiliário, essa biblioteca, esse momento de leitura pudesse acontecer tanto nos ambientes ali fechados da instituição, ou até mesmo numa área aberta, numa varanda, sabe? Que não fosse restrito a uma sala. Aqui eu tenho do Rotaract Clube de Tupi Paulista, o projeto Sorrir na Melhor Idade. Eu fiz o gancho dele com a área de enfoque de número 2, que é prevenção e tratamento de doenças. O Sorrir na Melhor Idade, ele foi feito juntamente com a parceria entre profissionais da odontologia, ali da comunidade de Tupi Paulista, juntamente com o lar do idoso Asilo São Vicente de Paulo, lá em Tupi Paulista. E aí eles identificaram que muitos dos moradores ali, eles
tinham a questão do edentulismo, que era a perda total, né, dos dentes, da arcada. E isso influenciava não somente na questão estética, mas muito além disso. Também trazia problemas quanto à saúde física e psicológica, né, desses idosos. E aí houve toda uma movimentação, um levantamento para fins de financiar esse projeto, até mesmo porque é um projeto que movimentou aí uma quantidade considerável, né, a nível financeiro. E aí eles conseguiram diagnosticar, foram, se não me engano, 15 idosos que foram contemplados com a reabilitação oral, e não somente com a reabilitação, mas com todo o acompanhamento que foi feito depois, sobre também como proceder com cuidados pessoais, principalmente quanto à higiene bucal, e a questão da adaptação, né? Quem aí é mais ligado à área da saúde e à área da odontologia sabe que, de início, né, muitas vezes eles até trouxeram dados bem bacanas dentro da escrita do projeto, que muitas vezes a pessoa que recebe ali a prótese, ela acaba até mesmo em um rápido período não se adaptando ao uso daquela prótese. É possível retificar, ô Tiaguinho? Governador Demerval, provavelmente problema com a internet dela lá. Enquanto ela não volta... Se alguém tiver o contato dela. Não deve ser isso. Essa internet caiu até a apresentação dela, se alguém tiver o contato dela. Dá informação técnica sobre quantas pessoas nós tivemos durante o encontro, até agora, Tiaguinho? Você pode fazer isso? Tivemos aproximadamente já 188 pessoas que registraram presença. Inclusive, a gente alerta todos para que o formulário está no chat. Então, quem ainda não fez o registro de presença, isso ajuda muito aos presidentes dos clubes aí a bater meta, tá? Presença em seminário conta como meta dos presidentes. Ok? Acho que ela voltou. Érica, está nos ouvindo? Pronto, voltei. Alô? Pois não, estamos ouvindo Voltei. agora. Estamos Que te parte ouvindo. que eu parei? Desculpa, gente. Alguém pode me auxiliar? No projeto de Tupi Paulista. Esse daí, essa aí. Ah, sim. Eu não sei até que parte que eu falei, mas eu acho que quando me avisaram que eu tinha caído, eu estava falando justamente do antes e do depois do projeto. Eles também fizeram parceria com o Rotary da cidade, que inclusive tem um profissional que trata da questão da fotografia a nível profissional mesmo, e fez retrato da situação antes da intervenção do projeto, quando os idosos mal sorriam e eram tímidos, e depois do recebimento dessa prótese, da fase de adaptação, aí é que vocês podem ver essa imagem no canto da tela, o idoso todo sorridente, com certeza a vida dele foi transformada, não só quanto à questão estética, a questão visual, mas também a questão psicológica. Da parte de profissionais, eu fiquei muito feliz com um companheiro que falou anteriormente, a fala do Rotaract, que ele estava justamente falando da área de enfoque de número 6, de desenvolvimento econômico e comunitário, e que muitas vezes traz aí questões que não estão tão longe assim do nosso alcance, e principalmente quanto ao fato da gente, enquanto pessoas também que somos profissionais, de certa forma trazer esse nosso profissionalismo para alguma ação, algum projeto dentro das nossas comunidades. E esse projeto aqui, ele me enche de orgulho, ele foi feito pelo Rotaract Clube de Pacaembu Terra Boa, uma proposta muito bacana, também em parceria com um grupo lá da comunidade de Santo Anastácio, que é a cidade onde eles atuam, que é um grupo que chama a BASA. É uma associação de bordadeiras de Santo Anastácio, e essa associação, ela tem ali um grupo de pessoas formado, mas além de ter esse grupo de pessoas, ela também, periodicamente, ela faz algumas capacitações para a comunidade, para as pessoas que também querem
se capacitar quanto à questão, né, aí do artesanato. E quando tem feiras, esse tipo de coisas ali em Santo Anastácio, ali na região de Presidente Prudente, que é a cidade de porte maior a qual eles estão mais próximos, elas também levam esses produtos que foram confeccionados ali na associação para serem vendidos e gerarem renda. E essas mulheres, né, essas pessoas associadas à ABASA, elas dependem financeiramente, diretamente dessa associação. E elas trabalhavam ali nos moldes tradicionais, e hoje em dia a gente sabe, e principalmente com o que veio depois, que foi a situação que nós temos agora da pandemia, o quanto você estar ali envolvido, vender o seu produto na rede social, acaba sendo um diferencial no mercado de trabalho. E aí pensem vocês, essas senhoras que eram ali da ABASA, elas não tinham conhecimento nenhum sobre as questões das redes sociais, não só disso, de outras questões que melhorariam a administração dessa associação. E com o projeto do Rotaract, a proposta seria, em primeiro momento, criar uma rede social para essa associação, capacitar essas mulheres para que futuramente elas conseguissem movimentar essa rede social e não ficassem na dependência do Rotaract Clube toda vez. Então, aí a gente entra com a questão da sustentabilidade no projeto. E o clube se propôs, durante um período, fazer como se fosse uma incubação mesmo da capacitação dessas mulheres, e durante 6 meses eles ficaram junto com elas responsáveis pela movimentação dessas redes sociais, e a partir daí elas iriam movimentar por conta delas, a partir de algumas capacitações que o próprio clube iria administrar junto com alguns dos seus associados mais engajados aí a questões das redes sociais, mas o projeto vai muito além das redes sociais. Ele traz também questões como a administração dessa associação, principalmente quanto à questão financeira, né, que impacta aí diretamente no dia a dia delas. E ele também tinha como objetivo aumentar a visibilidade dessas mulheres, não só ali na região, mas, né, quando a gente trata aí, principalmente da internet, a gente não tem limite do alcance ao qual a gente pode ir com os nossos produtos e serviços, mas também um aumento significativo, principalmente na questão das vendas, que aí traria, assim, um impacto diretamente na geração de renda delas. E isso tudo aconteceu, esses resultados, né, cumprindo cada uma das etapas estipuladas, eles foram alcançados. Inclusive, foi essencial para que agora, durante o período de pandemia, a associação continuasse a desenvolver o seu projeto. Se não fosse, a gente até, né, fala assim, que se não fosse essa intervenção do clube, anteriormente a tudo isso que nós passamos, certamente essas mulheres estariam em uma situação muito difícil agora nesse período de pandemia. Uma das coisas legais também de falar é que elas começaram a confeccionar principalmente máscaras, e como elas trabalham aí também com a questão do bordado, elas confeccionam máscaras bordadas. Inclusive, dentro do meio rotário, elas fizeram máscaras não só para o clube de Santo Anastácio, também para outros clubes de dentro do distrito e de fora do distrito. Então, vocês imaginem que era um público que até então essas mulheres não atendiam. E eu digo, elas fizeram máscaras, não fizeram e deram essas máscaras, fizeram e venderam essas máscaras, geraram renda. Agora, sobre a categoria de meio ambiente, eu trago o exemplo do Rotaract, realizado pelo Rotaract Clube de Pacaembu. Ele tem um viés de intervenção em 2 instituições, entidades ali da comunidade deles, que foi a Santa Casa de Pacaembu e o Asilo de Pacaembu. Os projetos de meio ambiente, para fins das áreas de enfoque, eles vão ser melhor estruturados ainda, né, com material que o RI vai soltar para a gente, sobre a definição da categoria, sobre o que, de certa forma, o projeto teria para se encaixar nessa área de enfoque, mas nós, enquanto rotaractianos, já temos o hábito de desenvolver projetos nessa categoria, assim como muitos Rotary Clubes do nosso distrito. Inclusive, o projeto do óleo já foi replicado em outros anos, não só por Rotaries do distrito, mas também por Rotaracts dentro do distrito 4.510. E eu faço aqui um destaque para o Rotaract, na época, o Rotaract Clube de Santo Anastácio, que ganhou uma premiação a nível nacional como melhor projeto dentro da categoria de meio ambiente com o projeto Recicla Óleo na época. Mas agora, com foco aqui no projeto Rotaract, eles tinham como proposta levar uma melhor alimentação para as pessoas ali dessas 2 entidades da comunidade deles, mas eles não iam levar uma melhor alimentação apenas comprando produtos melhores. Eles se proporam a colocar a mão na massa e produzir esses produtos dentro ali mesmo do Rotary e dentro de um espaço que
que uma das instituições poderia ceder para eles. Um espaço que até então estava inutilizado, passou a ter, então, essa finalidade de gerar alimento, um alimento saudável, sem o uso de defensivos, sem o uso de agrotóxicos. Então, aí também atrelando a questão da saúde de quem iria consumir esses alimentos, e fez com que o clube se capacitasse quanto aos cuidados que teriam em relação à manutenção, né, dessa horta. E aqui, para fechar os projetos desenvolvidos por Rotaract na área de serviços humanitários, eu trago a proposta do projeto Aulon do Enem, que foi uma proposta distrital. Assim como a governadoria hoje lançou aqui uma proposta para que os clubes, tanto de Rotary, de Rotaract, enfim, formem parcerias com a questão do projeto da coleta de óleo, a representação distrital a nível de Rotaract lançou aí já 2 gestões passadas, inspirada justamente no projeto de um clube, que na época foi do Maria Cruzeiro, a realização de um projeto a nível distrital. Um projeto que tivesse uma proposta flexível, que pudesse ser realizado pelos diferentes clubes do distrito, seja um clube grande, seja um clube pequeno, seja para uma cidade de maior porte ou de menor porte. Então, é isso que a gente fala sobre flexibilidade do projeto. Trazendo a proposta de abordar um aulão preparatório para o Enem, que iria trazer principalmente a questão da redação, que é uma das notas mais significativas, né, quando a gente trata aí da avaliação do Enem como um todo. E, quando possível, se o clube quisesse incrementar o projeto com alguma das outras frentes abordadas no Enem, ele também teria essa liberdade. E a gente está indo para o 3º ano do aulão do Enem. Lá no início, veio por meio da proposta distrital, então, assim, teve toda uma capacitação dos Rotaracts do distrito. No ano seguinte, manteve-se essa proposta, e esse ano a gente já começa a perceber que os clubes não ficam mais aguardando uma proposta da representação. Eles já sabem como realizar o projeto, já sabem das premissas básicas do projeto, e eles começam a anteceder isso e a proposta do distrito e se organizam ali mesmo nos níveis dos seus clubes. Agora, com a questão da pandemia, muito já foi falado, alguns clubes já estão planejando aulões preparatórios para o Enem de modo virtual. E o bacana desse projeto também é que a gente consegue atrelar ali a questão do profissionalismo com a fomentação de parcerias. Sejam elas parcerias com profissionais acadêmicos ali da cidade para ministrar essas aulas, ou até mesmo enaltecendo os rotaractianos que atuam, né, como professores aí e trazem o seu profissionalismo para dentro da realização desse projeto a nível do distrito. Aqui eu coloquei isso do Inspire-se. Dentro do Rotaract a nível de Brasil, nós temos a organização MDIO Rotaract Brasil, que ela traz para a gente, dentre as diversas ferramentas, o site que a gente chama Portal da Almir, e aqui no Portal da Almir tem uma aba que chama Projetos. Tem a parte do login, mas mesmo se você não tiver logado e acessar o site e vir aqui na aba de Projetos, você consegue ir para um campo de busca, no qual você vai ser direcionado e poder pesquisar ali por nome de clube, por nome de distrito, por palavra-chave. Se eu quero um projeto que fale sobre reciclagem de óleo, eu coloco lá no campo de palavras-chave, recicla óleo. Ele me dá uma listagem dos projetos de reciclagem de óleos que foram realizados a nível do Brasil inteiro. Todos ali trazidos em cadastro uniforme, em PDF. Eu clico naquele cadastro e eu fico por dentro de como que foi a realização desse projeto, sei lá, no interior do estado de São Paulo, ou lá no Paraná. Enfim, eu fico ali frente a um banco de dados riquíssimo em relação ao cadastramento de projetos. Todos os projetos que eu falei aqui para vocês, como rotaractiana, que acompanha os grupos, as atividades e vão nos eventos dos distritos, eu me deparei com muitos deles. Mas alguns deles, para mim ter a informação sobre o que estava ali no cadastro, eu simplesmente fui lá nesse banco de dados e trouxe todas essas informações que eu falei aqui para vocês, inclusive com fotos, dados, relatório financeiro. Então, assim, um site que a gente valoriza muito e a gente se utiliza muito desse site justamente para cadastrar projetos e para ter como inspiração na realização de novos projetos. Para finalizar, deixo aqui uma frase do Paul Harris. Seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo, ele será conhecido pelos resultados que alcançarmos. E isso, para mim, fica mais do que claro com a realização de projetos. Para mim, a realização de projetos é a locomotiva que move um clube, que move um distrito.
E era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a todos.